Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos. A gente já está aqui gravando a aula hoje. Hoje é uma aula síncrona, 29 de abril, como estava no nosso cronograma. Boa tarde a todos que já estão aqui. O pessoal está chegando aos pouquinhos. Gente, eu queria abrir aqui a aula apresentando para vocês o André, quem ainda não conhece. O André está aqui na tela. Quem não sabe, levanta a mão aí, André, para todo mundo te identificar. Tá, André Souza. E aí, como eu informei vocês lá no Classroom, o André passou por um processo seletivo árduo, mais de 500 candidatos, não, brincadeira, e ele é nosso monitor da disciplina de cinesiologia, tá? E o André vai ajudar demais, eu já trabalhei com ele em projetos de extensão, produzindo resumos para evento científico, e ele vai nos ajudar um bocado aqui na disciplina, principalmente com questões que envolvem essas coisas digitais, né? Ele tem menos da metade da minha idade, então entende muito mais do que eu. A questão do link, da prova, quando a gente for fazer prova online, uma vez ou outra ele vai fazer aí, principalmente nas aulas como hoje, que são síncronas, ele vai fazer a lista de presença, e aqui no finalzinho da aula de hoje, ele vai mandar lá no grupo do WhatsApp, já pedi para o Cauã ou a Luciana incluírem, o André, já eu mando o telefone, ou o André pode colocar aí o telefone no chat e vocês incluem. E o monitor tem uma função extremamente importante, além de ajudar o professor, principalmente nesse período em que eu preciso de ajuda, pode me ensinar a mexer no Classroom, Ivanete, você, a todos nós, me ajudar com essas questões digitais, ajudar com as questões do conteúdo também, da disciplina. Não, na verdade é o contrário, é o André ensinar, porque eu não nunca entrei no Classroom. Na verdade, sim, o André pode nos ensinar, a minha eu também não. Eu estou aprendendo o Classroom, testando, eu mando, aí dá tudo errado, aí eu mando de novo, aí eu pergunto para a Luciana, chegou? Agora sim, eu estou aprendendo também. E aí, obviamente, ele vai me ajudar também a pensar alternativas de conteúdo, me ajudar a pensar conteúdo de boa qualidade da internet para a gente enriquecer o conteúdo da aula. Tá? Vou deixar o André aí 5 minutos se apresentar e vocês vão ter um canal pelo WhatsApp ou lá no Cigar. Eu prefiro no Cigar, mas vocês podem perguntar diretamente para ele, para comunicar, para tirar dúvidas. Mas aí a gente não conseguiu chegar a um denominador comum. Anota, ou ele anota, no nosso próximo encontro síncrono, a gente debate ao vivo. Tá bom, André? Bem-vindo, obrigado. Obrigado, boa tarde, gente. Então, me chamo André, sou da turma de 2016, estou aqui como monitor da disciplina. Estou aqui para ajudar, né? Que eu puder ajudar vocês aí com a disciplina, estou aí à disposição. Vou disponibilizar o meu contato do WhatsApp, o meu e-mail, e aí fiquem à vontade para mandar mensagem, a gente vai conversando. O que a gente não souber, a gente recorre ao professor, né? Mas estou à disposição de vocês, né? Para somar com vocês. Então, obrigado. Professor, seu microfone está desligado. Estão vendo um vulto andando aqui no fundo, é um menino de 3 anos que entrou aqui na aula ao vivo. Ele vai participar. Não, ele só veio buscar um brinquedo. Coisas do home office, né? Vamos lá. Boa tarde para quem chegou agora há pouco. O André apresentado. Vamos falar. A gente vai fazer como foi pedido por uma das colegas. A gente vai fazer aula síncrona, começar a aula de ombro, talvez não dê tempo de terminar tudo, mas a continuação da aula vai estar gravada depois. Essa aula de agora também vai estar gravada, assim como foi gravada a aula de bioalavancas. Ela ficou uma aula maior para assistir, vocês devem ter percebido isso, e eu acho que ficou maior por um motivo muito bom, porque teve muita participação de vocês, né? Dúvida,
o pessoal participando, questionando, e aí a aula ficou mais rica, né? Os exemplos, as dúvidas estão todos lá para você reassistir, se você quiser. Esse é o lado bom da aula desse tipo, porque aquela aula que a gente debateu lá com o professor, que foi legal, deu um exemplo, está tudo lá gravado. Tá? Então, é uma coisa boa que a gente tenha registros. Naturalmente, isso pode ser mal interpretado, pode ser visto como algo do tipo, olha, o professor também pode cometer um erro, falar uma coisa errada e depois percebeu que estava errado e isso está gravado. E aí você usar aquele trecho, não, mas aqui o senhor disse que tal. Lembra que se eu reconhecer, eu vou falar ao longo da aula ou numa outra aula, tá? Se alguém achou algum erro aí na aula de alavanca que está gravada, só me mandar ou a gente discute aí, tá bom? Me confirme se vocês estão assistindo aí minha apresentação. Vamos lá. Opa, de novo. Agora, gente. Sim? Sim. Sim. Legal. Vamos começar a falar de cinesiologia biomecânica da articulação do ombro. E é muito importante que a gente comece a falar dessa articulação resgatando alguns aspectos de aulas anteriores. Quando eu falei na primeira aula de apresentação sobre planos e eixos, a gente discutiu isso um pouquinho na aula, e falamos que algumas articulações elas trabalham em 3 graus de movimento. Esse é um bom exemplo de uma articulação que tem uma amplitude de movimento muito grande, que é o caso do ombro, e que trabalha dentro dos 3 planos, dos 3 eixos de movimento que são possíveis dentro do corpo humano. Falando aqui especificamente de amplitude de movimento, a articulação do ombro é uma articulação muito móvel, a gente já vai entender por quê. De vez em quando eu vou voltar aqui para dar um permitir, e a gente já vai voltar a entender isso aqui. Isso está relacionado à anatomia. Não é uma aula nova de anatomia, não é isso, é só para a gente compreender como a estrutura está diretamente envolvida na função. A gente está vendo que, só para relembrar aqui, né, a gente tem a cabeça humeral coberta pela glenoide, e a glenoide ela é mais ou menos 1/3 de superfície do que a cabeça do húmero. Então, a cobertura da cabeça humeral ela é relativamente pequena. Então, você tem pouco teto para uma estrutura grande como a cabeça do húmero. Então, anteriormente, superiormente, posteriormente, inferiormente, eu tenho poucas estruturas ósseas que atrapalhariam esse movimento. Isso tem um lado bom, significa que eu tenho liberdade para esse húmero se movimentar em várias direções. A gente já vai voltar lá na ADM. Diferente, por exemplo, do quadril, o quadril é o acetábulo é mais fechado e é uma articulação triaxial também, assim como o ombro, mas ela é mais fechada, então a quantidade de teto, a quantidade de cobertura que eu tenho, que permite movimento do fêmur, é menor. Isso ganha em estabilidade, mas perde em movimentação. Então, acho que está muito claro que a gente tem bem menos movimento do quadril, bem menos, melhor dizendo, amplitude de movimento do quadril, do que amplitude de movimento do ombro. A amplitude de movimento do ombro é muito grande. Então, se você pensar na flexão, na abdução, você tem meia lua, né, a metade de uma circunferência. Então, eu saio de 0, chego lá em 180 graus de abdução, a mesma coisa para flexão, graças a uma harmonia, né, essa combinação de pouca estrutura óssea ligamentar embarreirando, atrapalhando. Isso me dá muita mobilidade. A articulação do ombro é a articulação mais móvel do corpo humano.
Por outro lado, esse é um conceito muito característico do que a gente vai ver em todas as outras articulações. Toda vez que eu tenho uma articulação que é muito móvel, ela perde em estabilidade. E toda vez que eu tenho uma articulação muito estável, ela perde em mobilidade. Todas têm seus prós e contras. Então, meu ombro, a amplitude de movimento é gigante. Por outro lado, ele é pouco estável, significa que a chance que eu tenho de uma luxação, essa perda de contato entre as superfícies articulares, por causa do ombro, é maior. Já no quadril, que a amplitude não é tão grande, meu quadril é mais limitado, eu tenho mais estabilidade da articulação. Obviamente, você precisa entender isso e levar em consideração o que é mais importante para a função. Pensando agora lá em um paciente. Eu quero ter um ombro completamente estável, que não saia do lugar, isso é importante. Mas se ele não consegue também nem levar a mão até a cabeça, é uma articulação sem função. Se eu não consigo me alimentar, levar a mão na cabeça, porque a minha abdução não permite, aí eu vou ter que pesar estabilidade e movimentação, e talvez a equação chegue, olha, tem pouca mobilidade e eu preciso voltar para isso. Do contrário, eu tenho uma articulação pouco funcional. Especificamente no caso do ombro, ele faz a cabeça humeral, né, articula-se, como a gente acabou de ver aqui, ó, com esse osso, que é a escápula. A escápula faz a conexão da glena humeral, que a gente costuma chamar de articulação do ombro, mas a escápula pertence a um complexo articular, que a gente costuma chamar de complexo do ombro da escápula, e que a gente chama de cintura escapular. Então, quando a gente pensar em movimentos do ombro, a gente costuma usar só ombro, e tecnicamente falando, o ombro é a articulação entre cabeça humeral e glenoide. Mas o complexo da cintura escapular envolve essa articulação glenohumeral, a articulação acromioclavicular, a articulação escápulo-torácica e a articulação externo-clavicular. Todas essas articulações que eu citei aqui, né, vão participar do movimento do que a gente costuma chamar de ombro. Então, primeira coisa importante, eu não tenho movimento do que a gente costuma chamar de ombro, graças exclusivamente à glenohumeral. A glenohumeral é super importante. Mas o movimento de elevar o braço até 180 graus de abdução, ele depende de uma externo-clavicular, ele depende da acromioclavicular, ele depende da glenohumeral e ele depende da escápula torácica. Se essas outras articulações, a cintura escapular, não estiverem se movimentando de forma adequada, isso tem uma influência no movimento do que a gente chama de ombro. Então, professor, eu posso ter a articulação glenohumeral saudável e ter outra disfunção na escápula que atrapalha o movimento? Sim. Aí eu vou dizer que eu tenho um problema para a abdução do ombro. A gente diz que é um problema na abdução do ombro, mas talvez a limitação ou a barreira para o movimento esteja em uma outra articulação do complexo do ombro. Externo-clavicular, que a gente está vendo aqui, acromioclavicular, a própria glenohumeral e uma falsa articulação, ou pseudoarticulação, que a gente costuma chamar, que é a escápula deslizando ali na parede torácica posterior. Tudo bem? Dito isso, a gente já sabe, então, que o que a gente chama de ombro não é apenas uma articulação, mas um complexo de articulações. Os movimentos do ombro dependem também, em grande parte, 1/3 dos movimentos do que a gente chama de ombro depende do movimento escapular. A escápula faz alguns movimentos que são muito conhecidos. O que a gente chama de movimento puro da escápula é a protração, quando a escápula se aproxima da linha média ou da coluna, protração afastando, retração aproximando da linha média,
Adução e abdução, então abdução quando a escápula afasta e adução quando ela aproxima, principalmente o ângulo inferior da linha média, e elevação e depressão da escápula são movimentos puros. Isso significa dizer que se eu olhar aqui só para a escápula, vamos ver se isso aqui funciona. É um vídeo que eu vou precisar aprender a rodar ele dentro da aula. Vamos sair daqui. Não está abrindo. Mas vou pegar aqui a escápula, tá? E aí desenhar em cima dela, que eu acho que vai dar certo. Então, se eu olhar para a escápula, eu posso perceber a escápula subindo, eu posso perceber a escápula descendo. Esse ângulo inferior, eu posso perceber ele subindo nessa direção, então, abduzindo. Abduzir, para todo mundo lembrar, é afastar, né? A adução é o movimento contrário, então, vindo daqui para cá. E eu posso ter a protração, quando a escápula se afasta para a linha média, então quando você aproxima os ombros, a minha escápula desliza sobre o gradil costal e vai lá na frente, ou o contrário, quando eu aproximo as duas escápulas, levando ela nesse sentido. Percebam que agora eu estou usando o que a gente já discutiu lá na aula, na primeira aula, eu estou usando setas. Setas, se vocês lembram bem, é uma representação gráfica das linhas de força dos músculos e do movimento que a gente está querendo representar. Pelas setas que eu desenhei aí, vocês já conseguem identificar que tipo de movimento, por exemplo, a escápula estaria fazendo aí. Tá? Mas, no movimento humano normal, você não tem uma escápula que eleva e depois retrai. O que você tem é uma escápula que funciona trabalhando, assim como outras regiões do corpo, elas funcionam trabalhando em grupo, ou movimentos combinados. Então, essa rotação para cima, rotação para baixo, rotação interna e externa, tilt anterior, que é uma inclinação para frente, ou inclinação para posterior, são combinações, isso a gente já está falando aí, né, movimento combinado, combinações dos movimentos puros associados ao movimento do ombro, a gente pode ter movimentos combinados da escápula. Tá? Essa imagem traz uma ideia sobre esse movimento combinado. Deixa eu explicar isso aqui. Essas chamadas forças acopladas, ou força couplée, é uma definição, um conceito que foi elaborado há alguns anos, que diz para a gente o seguinte, e esse ponto é super importante para quando a gente vai compreender o movimento do ombro. Vocês estão vendo aqui no meu desenho as setinhas que eu acabei de usar ali para representar a direção do movimento escapular, por exemplo. O conceito de forças acopladas me diz que à medida em que a minha escápula, deixa eu permitir a entrada de alguém aqui, à medida que eu vou tendo o movimento da escápula, as linhas de força vão mudando. Então, a direção que o músculo, vou usar um termo bem coloquial, né, que ele puxa, que ele traciona, que ele movimenta a escápula, pode mudar. Eu vou pegar outro desenho, esse aqui, é mais fácil de eu mostrar a explicação para vocês aqui. Então, olha só. Apagador. Não, borracha. Agora. Digamos que eu estou aqui nessa posição de... Meu ombro está aqui em 0 grau, tá? Caneta. E aí o meu músculo trapézio, fibra superior, está puxando nessa direção. Cadê minha caneta, gente? Está aqui. Puxando nessa direção, tá? À medida que eu vou fazendo elevação, ou abdução, melhor dizendo, então esse húmero vai abduzir, nesse sentido, todo mundo concorda que essa escápula ela vai fazer esse movimento aqui, ó? Sim? Alguém me dá um ok para saber que está vivo? Sim. Tá, então vou usar a minha mão aqui como escápula. Então, ela está em repouso. À medida que eu começo a abduzir o ombro, a minha escápula começa a fazer uma abdução. Então, esse ângulo inferior aqui
ele vai começar a subir nessa direção, tá? E aí, olha que interessante, na metade do caminho, com o número bem aqui, esse músculo aqui, representado, que antes tracionava o ângulo superior da escápula nessa direção, talvez não, a gente já sabe que isso vai acontecer, quando ela estiver a 90 graus, talvez ele esteja, eu vou tentar fazer pontilhado, puxando para cá. Esse é o conceito de força couplé. Ele diz para a gente o seguinte, dependendo, então, do ângulo em que você vai fazer a análise da força em que aquele músculo está trabalhando, e eles trabalham de forma harmônica, sincronizada, esses músculos podem mudar de sentido. Então, o músculo trapézio superior, que no meu desenho começa lá em 0 grau, começa a ser um elevador da escápula, faz sentido que ele seja um elevador da escápula, olhando para essa seta. Talvez à medida que eu chegue próximo dos 90, 100 graus de abdução do ombro, ele já tenha mudado a direção de força, e eu não posso mais dizer que ele está elevando. Mas eu poderia dizer, por exemplo, que ele já está retraindo, que ele está aproximando a escápula da coluna, da linha média. Faz sentido isso para vocês? Sim, professor. Professor, então o trapézio superior ele não é um elevador da escápula? Ele é um elevador da escápula. Ele tem uma função primária, ele tem uma função motora primária, pura, isolada, de elevar a escápula. Então, se eu contraio esse cara aqui dessa primeira seta, ele vai levar a escápula para lá. Mas, o que eu quero dizer aqui no conceito das forças couplé, é que dependendo do ângulo de movimentação, e isso é basicamente falar de movimento, esse músculo pode adotar um novo sentido. E isso não é exclusividade do ombro, a gente tem isso em vários momentos. Por que isso acontece? Primeiro porque eu preciso que esses músculos trabalhem de forma harmônica para que o movimento aconteça e ninguém puxe mais do que dos outros. Então vamos imaginar uma escápula saudável. Na hora que eu vou abduzir, é exatamente esse movimento que está aqui, eu começo a ter a abdução da glenomeral e a escápula começa a abduzir, então o ângulo inferior da escápula começa a sair, e o ângulo superior da escápula começa a aproximar da linha média. Isso tudo tem que acontecer de forma harmônica. Se não for assim, se eu tenho um músculo ruim embaixo e muito forte em cima, na hora que eu começo a movimentar, ela pode excessivamente ir para uma determinada direção. Aí eu tenho aquele movimento disforme, né? Tem aquela discinesia, que não é necessariamente uma doença, mas a discinesia é um conceito que fala que o movimento foge um pouco do padrão normal, do que a gente considera normal na média. Discinesia, por exemplo, da escápula. Professor, discinesia significa o quê? Apenas que a minha escápula tem um movimento que foge do padrão normal. Isso é uma doença? Não. Isso pode trazer um problema para o meu indivíduo? Depende. Então, eu não considero uma discinesia só porque a escápula de um indivíduo, ela anda um pouquinho mais, ela eleva um pouquinho mais, ela roda um pouquinho mais do que de outro, não quer dizer que um está bem e outro está mal. Por quê? A gente já tem estudos mostrando que quem tem uma escápula que roda excessivamente, ou aquela que nem mexe, ou que a gente chamaria de discinesia, não tem sintomas de ombro, não tem dor no ombro. E, no fundo, o que interessa para o nosso paciente é sintoma, né? Tem queixa. O contrário também é verdadeiro. A gente já tem estudos mostrando que indivíduos que têm uma escápula, que funcionam super bem, que o movimento é bonitinho, aquele perfeito para mostrar em aula, falar, tá ótimo, esse indivíduo tem dor. Bom, então não é exatamente o fato da escápula se mover de forma discinésica, fora do que aquilo que a gente consideraria um padrão normal, isso não é um problema e provavelmente também não é o causador
causador da dor, tá? Deixa eu voltar para ver a cara de vocês, se isso ficou muito complicado ou não. Richard, meu parceiro, tá aí. Demos uma modificada aqui, né? Muito bom. Muito quente, muito quente. Muito quente, exatamente. Por que eu estou falando de discinese da escápula? Porque vocês podem encontrar, ler, essas coisas na internet, está cheio. Foi uma hipótese que foi elaborada alguns anos atrás, de que discinese da escápula seria um dos fatores causadores da dor subacromial. É uma disfunção, que a gente vai estudar isso lá na frente, em ortopedia no ombro. Parece que essa hipótese foi descartada. Os estudos mais modernos mostraram o seguinte: olha, tem gente que você avalia, pede para ele elevar lá, e você vê a escápula, uma trabalhando muito diferente da outra, você fala, caramba, esse cara deve ter dor, né? Aí você vai lá, e aí, você tem dor? Não. Como assim? Não, não tem dor. Aí você vai avaliar o outro que tem dor e avalia o movimento da escapular e ele tá lindo, tá muito bom, e ele tem dor. Então parece que essa associação entre discinesia da escápula e ser o causador da dor é fraca. Então a gente não pode atribuir mais, isso foi uma teoria que parece que está sendo descartada, a gente não pode atribuir ao movimento incorreto uma provável causa de dor. Professor, então, eu tenho que descartar que movimento incorreto cause dor? Não. Eu tenho que simplesmente entender que talvez existam outras causas. Relação entre causa e efeito é diferente. Pode ser que eu tenha um movimento incorreto e tenha dor? Pode. Então, o indivíduo tem uma instabilidade do tornozelo. E toda vez que ele salta, ele tende a torcer o tornozelo. E aquilo faz uma sobrecarga no compartimento lateral. E toda vez que ele não salta com essa instabilidade, ou que ele salta com uma bota, enfim, ele não tem dor. Então pode ser que, nesse caso, o movimento excessivo do tornozelo seja o gerador daquela nocicepção lá no tornozelo. E aí eu vou precisar entender o caso para dizer, movimento incorreto gera dor nesse indivíduo, mas o que eu quero deixar claro aqui, é bom que a aula do ombro aconteça, é o seguinte, e serve para tudo. Não é porque o movimento parece fora do que a gente considera normal, que aquilo necessariamente é a causa de um indivíduo ter dor. Ah, era tudo que eu queria saber. Sabe por que dói? Porque o senhor está andando todo torto. Não é por isso. Talvez não seja por isso. Isso significa que talvez eu tenha várias outras possibilidades, vários outros mecanismos que expliquem o fato desse indivíduo ter dor. Tudo bem? Legal. Esse é um vídeo que eu ia mostrar aqui, mas eu acabei desenhando. E aí, mais bonito do que eu desenhei é as setinhas aí. Ó. Ela explica, ou tenta ilustrar aquilo que eu acabei de montar, de desenhar, que dependendo do movimento, aqui ele está em 20 graus de abdução, aqui ele está em 120 graus de abdução, eu tenho uma mudança na direção das forças que agem sobre o movimento do ombro. Bom, a gente já falou disso aqui. O ombro é uma articulação triaxial. Ele move aí nos 3 planos e nos 3 eixos. Como a gente também já falou, isso me dá uma grande mobilidade para a articulação do ombro. Eu ganho muito em mobilidade. E eu também perco em estabilidade. Eu também acabei de usar ali a imagem da anatomia para dizer que daqui para frente, quando a gente for se referir ao complexo do ombro, quando a gente for avaliar o complexo do ombro, e inclusive tem um material que já está disponível, que eu mandei para vocês hoje, um roteiro de avaliação da articulação do ombro, vamos expandir isso para além da glenomeral, ou escapulomeral, né? Eu prefiro glenomeral, que ela não é a única articulação do que a gente chama complexo do ombro.
Além dela, tem a escápula torácica, a articulação da escápula com o que interessa para a gente é o seguinte: o movimento do que a gente costuma chamar de articulação do ombro. Travou, tá todo mundo me ouvindo? Travou, professor. Professor, travou. Não ouviu nada. Travou. E agora, voltamos? Tá travado, assim. Calma lá. Me ouvem? Sim, sim. Agora sim. Eu vou voltar aqui, tá? Vou voltar 10 segundos. Slide Aqui. anterior, professor. Tá bom. Então, aqui o que eu usei foi para exemplificar o que eu já tinha mostrado para vocês, que o que a gente costuma chamar apenas de ombro, tecnicamente falando, anatomicamente falando, é apenas a articulação glenohumeral ou escapulohumeral. Mas a gente vai expandir o nosso olhar para quando vai avaliar o complexo do ombro, para glenohumeral, escápula torácica, a cronoclavicular e a esternoclavicular. Todas elas estão envolvidas no movimento que a gente chama da articulação do ombro. Tá? Alguns autores também consideram, dão o nome de articulação subdeltoide, que é ali a passagem do tendão da cabeça longa do bíceps naquele espaço subacromial, mas isso é bastante discutido. Tá? Importante dizer o seguinte: para que eu tenha esses movimentos todos, flexão, extensão, adução, abdução, rotação medial e rotação lateral, eu preciso que a articulação externo-clavicular, articulação acromioclavicular, articulação escápulo-torácica, e essa aqui, que é o ombro propriamente dito, a articulação glenohumeral, trabalhem de forma conjunta para que a gente tenha um movimento correto. Tá? Elas estão aqui localizadas, a gente acabou de ver. Aqui uma descrição que ajuda a gente a entender como é encaixado a glenoide com o húmero. Tá? Então, a cabeça do húmero, a parte ali da cartilagem articular, é orientada para cima, para dentro e discretamente para trás. A glenoide, que é relativamente rasa, mas é a parte côncava da articulação, é orientada para fora, para frente e levemente para cima. E, além disso, a gente tem uma estrutura que é muito importante na articulação do ombro. Por quê? Porque a glenoide é uma estrutura relativamente rasa. Então, se eu não tivesse uma estrutura anatômica que segurasse, que mantivesse a cabeça humeral encaixada na glenoide, provavelmente eu teria muito mais episódios de luxação do que a gente já tem. Para isso, existe uma estrutura em volta do lábio, em volta da glenoide, chamada lábio glenoidal, ou labrum, que é a mesma coisa que lábio em latim. Essa é uma estrutura fibrocartilaginosa que é presa em toda essa periferia da parte óssea da glenoide, e ela tem um papel importantíssimo de aumentar a profundidade da glenoide, e com isso aumentar também a estabilidade da cabeça do húmero dentro da glenoide. Tá? Então, em vários momentos que você tem a movimentação da glenoide aqui dentro, da cabeça humeral aqui dentro, por exemplo, num trauma, em que o sujeito cai e a glenoide, o húmero recebe uma quantidade grande de energia, a cabeça do húmero pode escorregar para baixo, por exemplo, e como essa estrutura não é óssea, é fibrocartilaginosa, eu posso ter uma ruptura do lábio. Então, vocês vão ouvir falar isso lá na ortopedia, lesão do labrum, que às vezes é cirúrgica, que às vezes é conservadora. O paciente caiu, bateu o ombro e fez uma lesão labral, uma lesão do lábio glenoidal. Nada mais é do que um trauma que foi
responsável por lesionar, né, por romper parte aí do lábio glenoidal. Como em todas as outras articulações, a gente tem estabilizadores, né? A gente vai falar muito disso em toda a disciplina. Estabilizadores estáticos são os ligamentos. Todas as articulações sinoviais têm ligamentos, umas mais, outras menos. E, gravem isso, todo ligamento tem basicamente a mesma função, que é impedir, limitar movimentos exagerados das superfícies articulares, movimentos exagerados intraarticulares. Ou seja, ligamentos são estabilizadores, eles garantem que uma articulação não se mova excessivamente e, por exemplo, tenha uma luxação. Os ligamentos da articulação do ombro têm um papel idêntico. Vamos falar de cada um aqui. Essa articulação glenohumeral, a gente tem, olha que interessante, os ligamentos eles ganham o nome de acordo com a localização. Então eu tenho um ligamento que sai do processo coracoide e vai para o húmero. Ele chama ligamento coraco-humeral. Eu tenho um que vai da glenoide, né, o ligamento glenohumeral, que está exatamente conectando ali a cabeça à glenoide. E eles têm todos a mesma função, que é estabilizar o húmero ou a glenohumeral de acordo com o movimento que essa articulação está fazendo. Esse aqui, por exemplo, ó, é o ligamento coraco-humeral, que tem dois fascículos. O processo coracoide até a tuberosidade maior, então é todo o coracoide até a tuberosidade maior, e o do coracoide até a tuberosidade menor do ombro. Tuberosidade maior e a menor. Então, olha que interessante. Se você olhar, e é isso aqui eu vou explicar uma vez, porque isso se repete para todos os ligamentos, o ligamento ele é uma banda, uma faixa relativamente elástica que conecta um osso a outro. E não sei se isso vai estar, acho que sim, na gravação, né? Vocês vão conseguir me ver depois, eu vou fazer com a minha mão. Mas eu tenho uma banda elástica anterior, que é o caso desse ligamento coraco-humeral, e que toda vez que eu tiver uma força que projete anteriormente a cabeça do húmero, esse ligamento segura a onda. Ele falou, opa, chega, é até aqui que você pode ir. Senão a cabeça humeral ia escorregar para anterior. Do mesmo modo que lá atrás existem ligamentos que vão limitar o movimento posteriorizado da cabeça do húmero. Pensando numa articulação de 3 dimensões, eu tenho uma bola encaixada numa esfera, né? Perdão, uma esfera encaixada aqui numa superfície côncava, glenoide e cabeça humeral, e em volta dessa estrutura eu tenho uma rede ligamentar que determinados movimentos do ombro são ativados mais ou menos para limitar o movimento, para não permitir, por exemplo, que a cabeça saia do lugar. Esse é o papel de qualquer ligamento, limitar o excesso de movimento intraarticular. Isso é assim no joelho, isso é assim no tornozelo, não é diferente no ombro. O ligamento glenohumeral, a gente está vendo aqui a parte suprahumeral, né, que fica aqui em cima, a parte supragleno pré-humeral e pré-gleno subhumeral, que fica aqui embaixo. Na verdade, todos são conectados e é uma grande malha anterior que existe para segurar o movimento do ombro. Tá? E anatomia pura. Olhando para a representação do ligamento, fica mais fácil a gente ver ele dessa forma aqui. Ó. Essa linha pontilhada, essas linhas trançadas que a gente está vendo aqui, é a posição em que está o ligamento. Então, nesse ponto aqui do ombro em 0 grau, eu tenho esse ligamento sendo bastante tensionado, mas esses dois aqui embaixo, já que eu não tenho abdução, eles estão numa posição mais relaxados, menos
tensionados. Aí, à medida que eu faço, por exemplo, a abdução do ombro, esse ligamento que está aqui, né, o subhumeral, que está lá embaixo, e que não estava sendo muito tensionado, muito utilizado com o ombro a 0 graus, mas agora com o ombro a 90 graus, eu mudei a linha de tensão. Como o ponto em que ele está inserido mudou, agora ele tem mais tensão. Isso vai acontecer todos os ligamentos, em todas as posições em que a gente tiver movimento do ombro, tá? Ligamentos mais ou menos tensionados. No futuro, é importante que a gente lembre, quando estiver falando de uma lesão de ombro, lá na disciplina de ortopedia, que você vai perguntar assim, como foi a sua lesão? Ah, eu estava com o braço aberto a 90 graus e caí e meu braço foi para frente. Você fala, ah, tá, então provavelmente tal ligamento estava mais tensionado do que outro e isso faz diferença para a estrutura que provavelmente foi lesionada, tá? Olhando o ombro de lado, tá, eu tenho aqui então o ligamento coraco-humeral. Simples, ele sai do processo coracoide e vai se prender lá no húmero. Então eu tenho a parte posterior e tenho a parte anterior. Quando eu faço flexão do ombro, olhando, né, é a parte anterior que vai ser mais tensionada. Quando eu faço a extensão do ombro, é a parte posterior que vai ser mais tensionada. No fundo é a mesma coisa que eu acabei de explicar. Você vai ter mais tensionamento do ligamento anterior quando eu faço extensão e mais tensionamento do ligamento posterior quando eu faço flexão de cotovelo, tá? Deixa eu voltar aqui e olhar para vocês para saber se todo mundo está me entendendo. Todo mundo está me vendo agora? A voz já está acabando. Sim. Então, de ação ligamentar, tudo bem até aí, tá? O que eu queria enfatizar é o seguinte: você tem uma articulação cabeça do humeral e glenoide, e que ela anteriormente, posteriormente, superior, lateral e inferior tem ligamentos. À medida que eu movimento em determinada direção, vou ficar de lado para vocês aqui, ó. Então, se eu faço flexão do ombro, são os ligamentos posteriores que vão estar mais tensionados, fazendo, ó, segura, segura, você está indo demais. Se eu faço já o movimento contrário de extensão, acho que dá para me ver aqui, né? Se eu já faço extensão do ombro, são os ligamentos que estão aqui anteriormente que vão ser mais tensionados. E isso se repete para qualquer direção que você possa imaginar. Alguém queria falar alguma coisa aí? Levantem a mão, que senão eu vou falando e me perco aqui, né, viajando. Tudo bem? Até aí? Legal. Vamos voltar lá para a apresentação. Vocês também me veem quando vem a tela? Não, né? Só a tela. Dá pra ver, sim. Dá para me ver? Dá para ver. Dá. Ah, ótimo, porque daí eu fico fazendo coisa com a mão aqui e não tinha certeza se alguém estava me vendo. Aí, a gente chega num ponto super importante do momento de entender movimento para o complexo do ombro, que é falar sobre quem é que garante que a minha cabeça do ombro não cai. Parece uma pergunta idiota, né? Mas eu vou voltar aqui na anatomia do ombro. A gente já sabe quem é que faz com que ela não caia, né? Ah, ligado. Então, olha só. Quando você olha para essa imagem, cadê aquela da anatomia? Essa aqui. E você tira do contexto ligamento e você tira do contexto músculos, olhando só para a parte óssea, pensem o seguinte: a gravidade vai levar o peso do meu braço nessa direção e alguma coisa, alguma força precisa acontecer, precisa existir para que essa cabeça não caia. Isso é natural, a gente sabe disso. Todo mundo que está aí sentado ou de pé, né, percebe que meu ombro não solta. A gente já falou que os ligamentos estão lá, presos. O ligamento está aqui fazendo o papel dele, sai do coracoide, prende no ombro,
Professor, então, a resposta é óbvia. Você tem ligamentos, exatamente, você tem ligamentos. Eles são parte da solução que impede que minha cabeça caia. Além dos ligamentos, eu tenho o que a gente conhece bem, o fisioterapeuta conhece bem. Eu tenho músculos. E quem é, então, que garante essa coaptação? Essa palavra coaptação é de manter acoplado, né, articulado, cabeça humeral com glenoide. Quem garante essa coaptação? Além dos ligamentos que a gente já falou, você tem os estabilizadores dinâmicos. Então, ligamentos são estabilizadores estáticos, porque eles não contraem, e músculos são estabilizadores dinâmicos, que eu posso relaxar ou contrair. Então, eu posso determinar o momento em que um músculo entra em ação para dar mais estabilidade, contrair ou relaxar, tirar ou adicionar mais estabilidade à articulação do ombro. E especificamente do papel dos músculos que a gente vai falar agora, existe um grupo que é famoso, chamado de manguito rotador. Por que ele é famoso? Primeiro porque ele é um grupo muscular que, juntamente com os ligamentos, faz esse papel, que é segurar, tá aqui a cabeça do húmero, tá aqui a glenoide, e aí esses músculos abraçam a cabeça do húmero e falam, fica aqui, cola aqui na glenoide. Coaptação muscular do ombro, então, é basicamente uma responsabilidade do grupo chamado manguito rotador. Ele ganha esse nome porque ele parece um manguito, né, aquilo que a gente usa para aferir aqui, que abraça todo o seu braço. Rotador porque ele tem uma função primária, mas aí gravem isso, não é a única coisa que ele faz, mas ele tem uma função primária de rodar medial e lateralmente a cabeça do húmero, e ele é formado por 5 músculos, e que a gente está vendo aqui. Essa é uma imagem lá do livro do Capandi, que é um livro super antigo, foi nele que eu estudei cinesiologia, mas até hoje essas imagens são muito úteis para a gente compreender. Então, olha só, eu tenho supraespinhal, e aí para quem está assim, lembrando das aulas de anatomia, e acho que vai precisar decorar isso, eu acho que é mais fácil a gente pensar o seguinte, ó. Essa aqui é uma estrutura óssea chamada de espinha da escápula, tá? Esses músculos basicamente saem da cabeça do húmero e vão se prender na escápula, tá? Basicamente todos eles fazem a mesma coisa. Quando você olha aqui posteriormente, isso aqui é uma visão posterior, tem um desses caras que sai da tuberosidade maior e ele passa por cima, né, e se insere aqui na escápula, acima da espinha escapular. E aí ele ganhou um nome genial, que não tem nada a ver com o que ele faz. Não, brincadeira, tem tudo a ver. Ele é o supraespinhal. É o cara que está acima, se insere acima da espinha da escápula. E aí depois, o pessoal muito criativo viu que tem um outro que sai logo depois dele aqui, mas o ponto de inserção também é na escápula, só que abaixo da estrutura chamada espinha da escápula. Esse cara chama infraespinhal, ou infraespinhoso. A gente também tem um que sai daqui, na parte posterior do húmero, e se insere na escápula, só que uma direção um pouquinho mais para inferior. E aí imagina o seguinte, esse cara está preso, esses 3 aqui estão presos posteriormente. Agora, quando eu virar a escápula e olhar o paciente de frente, tem um que está preso aqui, na frente. Aqui na imagem embaixo, a gente vê que tem o 3 e o 4, o 1 bem em cima, o 3 e o 4 lá na parte posterior e o 2 anterior. Então, imagina que eu tenho uma esfera e esses músculos estão assim, ó. Tem esse do meio, que é o supraespinhal, bem em cima, 2 aqui atrás, que é o infra e o redondo menor, e tem um aqui na frente, que é o subescapular. Como todos estão presos, né, sua origem está na cabeça humeral, e aí acompanhem comigo aqui, que eu vou tentar fazer um desenho. Já tem uma célula
tá? Eu só vou reforçar. Quando esses músculos, o infra e o redondo menor, quando eles contraem, eles giram essa cabeça para cá. Então, eles fazem rotação lateral do húmero. Quando lá na frente, esse cara grandão aqui, ó, número 2, quando ele contrai, né, ele está preso na escápula, contrai e ele está preso aqui na cabeça humeral, ele gira essa escápula, esse húmero, para medial. Então, ele é um rotador medial da cabeça do húmero. E faltou um, que é o supraespinhal, esse cara que está aqui em cima, ó, passando lá em cima da espinha da escápula. Quando ele começa a contrair, ele puxa nessa direção o húmero. Então, inicialmente, ele é um abdutor, e aí, dependendo de qual ângulo, e agora vocês vão lembrar do comecinho da aula, lembra que dependendo da abdução, os meus músculos passam a ter uma função nova? Eu falei das forças acopladas. Olha que interessante. Então, logo no início, 0 até 30 graus, o infraespinhal, ele é um elevador, né, e começa a girar aqui. Só que quando o ombro estiver aqui próximo dos 60, 60 graus, ele passa a tracionar a cabeça humeral para cá. É exatamente as forças acopladas. O supraespinhal é um abdutor, e aí, em determinado momento, determinado ângulo de abdução, ele passa a ser um rotador lateral. É o mesmo músculo, mas dependendo do ângulo em que eu vou avaliar o movimento, os meus mesmos músculos passam a ter funções, a gente acabou de discutir isso, que estão relacionadas a esse novo movimento. Isso acontece para o supra, para o infra, e a gente já tinha comentado isso em alguns momentos aqui anteriores para o supraespinhal. Lembrando, grupo super importante, porque ele dá movimento e mantém estabilidade. E tem outro ponto pelo qual o manguito rotador é importante. Porque ele vive se machucando. Ele vive se machucando é uma expressão incorreta, né? Porque muitas das lesões com característica de lesões de tendão, tendinopatias do ombro, acontece exatamente nos tendões do manguito rotador. E esse cara aqui, ó, o supraespinhal, é um dos que mais tem lesão. Durante muito tempo, ela ganhou até o nome de síndrome do impacto, que a gente vai ver no futuro, que é um nome incorreto. O mais correto atualmente é síndrome da dor subacromial. Mas por que é dor subacromial? Se vocês prestarem atenção nessa imagem aqui, ó. Cadê o supra? Deixa eu apagar. Esse tendão do supra, o do infra, o do redondo menor e do subescapular, todos estão abaixo dessa estrutura do acrômio e do processo coracoide. Bem aqui existe um ligamento aqui, né, a gente já falou, ligamento coraco-humeral, que é um ligamento super forte. Desenhei errado, peraí. Deixa eu apagar. Aqui, o ligamento coraco-humeral. E esses tendões que estão presos na cabeça humeral, tanto anterior como posteriormente, todos passam aqui embaixo. Havia, então, uma teoria que falava, toda vez, e aqui está o tendão da cabeça longa do bíceps, tá? O número 5. Toda vez, então, que eu tinha um movimento de abdução do húmero, e por algum motivo, ao invés de a cabeça girar, que seria o correto, ela sobe excessivamente, a cabeça, em vez de girar, ela sobe, ela bate, ela impacta, ela esmaga os tendões do manguito rotador contra esse ligamento do arco coracoacromial, o ligamento coraco-humeral. Isso ia macetando, batendo, impactando os tendões, e havia uma
uma teoria, durante muito tempo a gente estudou dessa forma, que esse impacto na hora da abdução impactava, batia tantas vezes nos tendões do manguito rotator que eles inflamavam, e isso geraria dor e disfunção no ombro. Isso muito tempo a gente estudou como síndrome do impacto do ombro, que era exatamente o movimento incorreto ou disfuncional da cabeça do húmero, que subiria excessivamente, isso realmente pode acontecer, impactaria, então, entre uma estrutura rígida, que é o osso, contra o ligamento coracocromial, no meio do caminho está os tendões seriam regularmente em atividades como vôlei, que tem função repetida acima da cabeça, né, de abdução e flexão do ombro, e esse impacto repetido geraria essas tendinopatias que a gente conhecia como síndrome do impacto do ombro. Então, entender a cinesiologia, entender como funciona, pode nos ajudar a compreender algumas lesões. Como eu disse agora há pouco, não é porque ele tem um movimento que a gente considera alterado, acabei de falar isso para a discinesia da escápula, que aquilo é certamente o único causador da disfunção, da dor ou da inflamação. Mas é possível que seja, tá? Então, para fechar a ideia aqui de coaptação, eu tenho, de novo, o desenho que eu gosto aqui do Capandi. Quem garante que a minha cabeça humeral fique conectada, coaptada com a glenoide, é o grupo chamado de manguito rotador. Supra, infra, subescapular, redondo menor, e mais aqui, que eu comentei pouco dele, que passa anteriormente, e dá uma estabilidade também para a cabeça do húmero, principalmente do ponto de vista anterior, o tendão da cabeça longa do bíceps, né? Lembra que ele tem a cabeça longa e a cabeça curta. Professor? Oi? Um esclarecimento Pode com relação ao grupo, né? Essas cinco, né, estruturas aí ajudam na cooptação, mas como integrantes do grupo manguito rotador, se inclui aí o tendão da cabeça longa do bíceps? Sim. Se você está falando, isso é uma boa pergunta. Se a gente está perguntando, e é o que a gente está falando agora, a gente está falando de estabilidade e coaptação, esse músculo tem que entrar. Por quê? Porque pelo posicionamento dele aqui, ó, ele passa bem na frente, ele funciona como um limitador do excesso de translação anterior da cabeça humeral. Então ele participa de uma equipe de músculos que segura a cabeça no lugar, participa. Ele impede que a cabeça do húmero vá excessivamente para frente? Sim, ele impede. Então ele participa da coaptação. Ele é rotador? Não. Ele não é rotador. Os outros rodam, né, para medial e lateral. Mas a cabeça longa do bíceps participa do processo de coaptação, portanto, de estabilização. Então, se a gente está falando, ele é do manguito? Ele é do manguito. Ele roda? Não, mas ele participa da função estabilizadora que o manguito tem. Não sei se era isso, André. Isso, só esclarecendo, porque Tudo bem, moçada? Porque às vezes a gente encontra, até em livros, às vezes, principalmente, só os 4 primeiros, né? Pouco fala aí do tendão cabeça longa do bíceps. E professor? É bem lembrado. Tem livro que vocês vão abrir que a cabeça longa do bíceps não consta como manguito. Porque o autor está tentando descrever apenas músculos que participam da rotação. Aí, ok. Eu estou descrevendo músculos que participam da coaptação, da estabilização da cabeça humeral. Nesse caso, a cabeça longa do bíceps, por mais que ela não produza rotação do húmero, mas participa da coaptação. Então, ela é um estabilizador. Alguém queria comentar aí? Eu, professor Luciana. Professor, Luciana. essa discinesia do ombro pode estar associado com uma escoliose ou pelo fato da gente utilizar mais um lado do membro superior? Você se refere à discinesia da escápula? Sim. Pode sim, viu? A gente já sabe que a discinesia da escápula
Isso, eu posso arranjar, o André vai me ajudar nisso, arranjar um vídeo na internet, eu vou mandar depois para vocês, que mostre claramente escápulas que estão trabalhando de forma harmônica e uma escápula que seja, por exemplo, discinésica, né? Tem uma alteração do movimento. Pode ser que sim. É importante a gente lembrar, Luciana, que o fato de ele ter uma discinese pode fazer o terapeuta imaginar, né, naqueles nossos mapas mentais, aquele vício que a gente tem de, bom, se ele está se movimentando errado, isso é o causador da dor. Isso é possível, mas isso não é uma regra. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se eu avaliar 2 pessoas, ou 2 grupos de 50 pessoas cada um, esse grupo tem discinesia, esse grupo não tem. Dá para eu cravar que quem tem discinesia tem mais dor? Não. Não dá para cravar. É igual dizer que existem trabalhos mostrando que você tem mais ataque de tubarão em quem toma picolé. Você fala, é mesmo? É mesmo. Então quer dizer que se eu tomar picolé, eu tenho mais chance de ser atacado por um tubarão? Se você pegar os 2 dados, é isso mesmo. Mas um não é a causa do outro. Não é o fato de eu tomar picolé que aumenta a chance de eu ser atacado por tubarão. Uma coisa não é a causa da outra. Por mais que, quando eu aumente um, eu aumente o outro. Então, quando eu aumento a discinesia da escápula, os indivíduos têm mais dor? Olha, parece que sim, mas um é a causa do outro? Parece que não. Voltando para a história do picolé e do tubarão. Tomar picolé não faz com que você seja mais atacado por tubarões, isso é óbvio. Mas se você pegar a estatística, por que pessoas que tomam picolé têm mais ataque de tubarão? Porque provavelmente elas consomem mais picolé no verão, porque no verão você tem mais possibilidades de ir à praia, e, portanto, mais possibilidades de entrar no mar. Isso aumenta o risco de exposição a um ataque de tubarão. Tudo bem? Uma coisa sobe, a outra também. Mas uma é a causa da outra? Não. Voltando para a discinese da escápula. Eu posso ter mais risco de desenvolver dor no ombro por causa da discinese? Isso é uma possibilidade. Mas acontece assim para todo mundo? Não. Por quê? Porque talvez não seja a causa. A explicação para isso em alguns indivíduos que têm discinese da escápula, você olha lá e acha que o padrão, você avalia e percebe que o padrão de movimento da escápula é fora do que a gente consideraria normal, e você pergunta, seu ombro dói, né? Não. Foi bom. Então não é uma regra que mudança no movimento, ou aquilo que a gente considera normal para o movimento, necessariamente seja causador de dores, tá? Não sei se era isso que você tinha perguntado, mas uma outra doença, tipo escoliose, um trauma, pode provocar discinese? Pode. Essa discinese vai provocar dor? Talvez. É por aí o raciocínio. Respondido? Entendi. Não sei. Sim? Entendi. André, tudo bem? Tudo certo, sim. Legal. Vamos voltar aqui. Só para lembrar aqui da articulação escápulo-torácica, eu tenho... A escápula não é um osso que está colado, né, no gradil costal. A escápula está inclinada, digamos assim, aproximadamente 30 graus do plano. Então, o movimento da escápula não é deslizando, chapado nas costelas. Ela faz um movimento e ela é inclinada em mais ou menos 30 graus. Isso é muito importante que a gente saiba, porque quando a gente prescreve exercícios para o ombro, respeitar esses 30 graus do ângulo escapulotorácico torna o movimento mais funcional, mais próximo do que a gente considera normal. Não respeitar esse ângulo da escápula torácica faz com que o movimento se torne menos funcional e eventualmente mais doloroso para alguns casos de alguns pacientes. Lembrando de que a implantação da escápula ou a representação anatômica da escápula pode ser estudada ali, né, o ângulo superior da escápula
na T2, o ângulo inferior na escápula na T7, e são pontos de referência para a gente considera aí dentro de um padrão aceitável, tá? Aqui os movimentos puros, elevação e depressão escapular, protrusão quando eu estou afastando, retração quando eu estou aproximando as escápulas, rotação superior, que é uma combinação aí, né, de retração com abdução, e inclinação da escápula, pensando que ela faz um tilt, né, inclinação para anterior e inclinação para posterior, movimentos combinados da escápula. A escápula torácica é considerada, então, uma falsa articulação, por quê? Porque a definição de articulação é o contato entre superfícies articulares entre dois ossos. E, no caso da escápula torácica, a gente está falando da escápula, que está aqui, ó, representada em pretinho aqui, mas as costelas, entre a escápula e as costelas, eu tenho camadas de músculos. Então, ela desliza, ou, entre aspas, se articula com as costelas, mas entre elas não há contato direto osso com osso, porque eu tenho uma camada de músculos. Parece muito como uma articulação, funciona como uma articulação, a gente considera para o complexo articular do ombro, mas tecnicamente ela não preenche o requisito de uma articulação, mas funciona como tal. E do ponto de vista do movimento humano, a escápula torácica é uma articulação, e a gente trabalha, reabilita, como se fosse, tá? Mas só lembrando aqui da definição. Continuando no complexo articular do ombro, então a articulação externo-clavicular, que tem lá os seus ligamentos, né, o cóccix externo e o interclavicular. Lembrando que essa articulação externo-clavicular participa dos movimentos de adução, abdução, retração e protração, ou adução e abdução horizontal, e ela também faz giro, né, ela faz um movimento de giro pequeno, mas faz. Aqui a articulação externo-clavicular, ó, então a chegada da clavícula, articulando-se com o externo, e o ligamento costoclavicular, né? Perdão, o costoclavicular está aqui, esse é o ligamento externo-clavicular, aqui é o osso externo, e aí eu tenho esse feixe de vários ligamentos aqui. Ixi, enlouqueceu minha setinha. Vamos de novo. Aqui os ligamentos que saem da clavícula se prendem até o externo, fazendo exatamente o quê? Aquilo que todo ligamento faz. Dando estabilidade estática para esse caso, impedindo excesso de movimento intraarticular, por exemplo, anteriorizando a cabeça da clavícula em relação ao externo. O ligamento acromioclavicular, que a gente falou dele agora há pouco, ele é presente entre o acrômio e a clavícula, bastante forte, distribuídos aí em um feixe conoide e trapezoide, os juntos formam o acromioclavicular. O ligamento... perdão, aqui já estamos na parte de músculos. Eu não vou repetir com vocês origem e inserção, só para a gente lembrar, tá? Trapézio, romboide. Lembrando que todos esses músculos que a gente vai citar, eles têm participação ativa e muito importante no movimento da cintura escapular. Percebam que agora a gente expandiu de ombro para cintura escapular, porque não é mais só a glenomeral, que a gente chama de ombro. Trata-se de um complexo de 4 articulações que se movimentam de forma harmônica. Então, eu, como fisioterapeuta, avaliando o movimento dessa região, vou precisar olhar para glenomeral, para externo-clavicular, para acromioclavicular e muito para a escápula torácica. O músculo trapézio, como está ali envolvido, né, nisso, faz parte, então, da cintura escapular, dos movimentos, os romboides, que elevam a escápula, o trapézio que tem 3 feixes, se todo mundo lembra, ele parece um trapézio mesmo, mas eu tenho fibras superiores, fibras médias e fibras inferiores, então dependendo
do ângulo em que meu ombro está, ele eleva, ele retrai, ou ele faz retração do ângulo inferior da escápula, tá? O romboide, peitoral menor, desliza levando a escápula para fora e para frente, aí vira a anatomia pura, né? Com anatomia com o movimento, tá? Então, músculos motores da cintura escapular, a gente acabou de falar de um deles aqui, e agora eu estou adicionando o que vocês já viram, que a gente já discutiu, do manguito rotador, e o manguito rotador, lembre-se, era um grupo de músculos que estavam diretamente envolvidos na coaptação e movimentação da cabeça do húmero. Agora a gente está falando de outros grupos que estão diretamente envolvidos na movimentação da escápula. A gente está olhando eles em separado, mas lembre-se, voltar para o comecinho da aula. A abdução de húmero acontecendo entre glenoide e húmero e escápula abduzindo, acontece tudo ao mesmo tempo. Então, se você pensar numa abdução simples do ombro, você tem todos aqueles caras do manguito, mais esses músculos da escápula, mais outros músculos torácicos, todos sendo ativados. Na aula a gente está separando, mas isso vai funcionar tudo ao mesmo tempo. Olha que interessante essa imagem. Eu tenho, então, aqui, desses que a gente acabou de citar, ó, eu tenho o músculo rodando, né, abduzindo o ângulo inferior, ou fazendo o upward aí, a rotação para cima da escápula. Eu tenho músculos elevando a escápula. Eu tenho músculos que, no caso do retorno, que vão trazer o ângulo inferior da escápula de volta. Isso, né, na sinergia do movimento, agonistas e antagonistas, vão trabalhar para abdução e para a adução do ombro. Então, eu vou ter músculos que vão rodar a escápula para cima, e depois vou ter músculos que vão rodar a escápula para baixo, e eles vão estar, dentro do conceito de forças acopladas, trabalhando para abduzir em uma determinada direção. Depois, os mesmos músculos vão estar trabalhando em direções talvez opostas para fazer o movimento contrário, tá? Ou antagonistas. Bom, falando aqui dos movimentos, a gente abriu a aula falando que o ombro é uma articulação triaxial e que trabalha no eixo transverso, antero-posterior e vertical. Dentro desses eixos, o ombro é capaz de fazer flexão e extensão, e alguns autores chamam o movimento de além da linha média, né? Então faço flexão, se vocês estiverem me vendo, quando eu retorno até o ombro ficar alinhado no meu corpo, esse retorno, extensão, e quando eu passo para trás, alguns autores chamam isso de hiperextensão. Ele também trabalha fazendo adução e abdução, e além disso, o ombro trabalha fazendo rotação medial e rotação lateral dessa articulação. Falando especificamente aqui, ó, da flexão e extensão, eu acabei de exemplo. Até aqui tudo bem. Então eu saí desse ponto, eu fiz 180 graus de flexão, e alguns autores consideram esse retorno já como a extensão, que está correto. O retorno da flexão é a extensão. A flexão, então, de 0 até 180, e a extensão de 180 a 0. Mas o ombro também é capaz de fazer isso aqui, ó, sair do 0 e ir para posterior. E a gente tem uma média, tá? Uma média não quer dizer que quem faz menos e quem faz mais tem um problema. Na média, 45 a 50 graus de extensão. E alguns autores, vocês vão ver, chamar isso de extensão, outros vão chamar de hiperextensão, que eu prefiro, porque aí me dá a ideia de que a extensão é o retorno, e a hiperextensão é quando eu passo da linha média para posterior. Eu até prefiro chamar de hiperextensão, tá? Quem faz isso? Quem produz a flexão, o movimento de flexão do ombro. Então, peitoral maior, coracobraquial e a porção anterior do deltoide.
esse grupo de músculos auxilia, ou que a gente pode dizer são os músculos motores primários, aqueles primariamente envolvidos na flexão de ombro. Quem faz a extensão de ombro, ou melhor dizendo, quem são os motores primários, aqueles que estão primariamente envolvidos por um movimento isolado de extensão de ombro. O músculo redondo maior, redondo menor, a porção posterior do deltoide e o grande dorsal também é um músculo que faz extensão de ombro. Que faz adução e abdução, tá? Então, a adução e abdução, a gente precisa fazer um parênteses aqui. Eu tenho a adução pura, né, esse afastamento da linha média, e o retorno é a adução. Mas eu também tenho a adução, essa aqui, se todo mundo consegue me ver, que é uma adução na horizontal. Então, a gente precisa descrever isso no ombro, especificamente para o ombro. Se a palavra é adução e abdução, a gente sabe que está falando desse movimento, né, nesse plano coronal. Se a gente está falando de adução e abdução no plano transversal, aí, obrigatoriamente, você precisa usar a palavra adução horizontal, porque eu estou usando o movimento do ombro no plano transversal, e abdução horizontal do ombro. Então, eu preciso dizer isso. Do contrário, você vai entender que é no plano coronal. Tá? Essa adução e abdução, como vocês veem na imagem aqui, dentro do plano transversal, ou também chamada de adução e abdução horizontal, é uma combinação de adução, abdução com o movimento de flexão, que é o caso dessa imagem, e combinado com o movimento de extensão. Né? Você não consegue fazer sem nenhum dos dois, porque senão sua mão bate no seu próprio corpo. Então você precisa estender um pouquinho para passar a mão por trás das costas, e você precisa fletir um pouquinho para passar o braço na frente do tronco. Tá? Isso, naturalmente, para ter adução horizontal, eu preciso combinar com flexão. Aí sim, o que a gente falou de adução e abdução puras, eu tenho um movimento de zero, saindo daqui, até os 180 graus. E o retorno, lá de cima de 180 até zero grau, né? De 180 a zero. Quem faz a abdução? Os motores primários. Esse é um momento super importante que explica aquela ênfase que eu dei, o destaque que eu dei para a articulação escápulo-torácica. Eu disse lá no comecinho da aula que o movimento do ombro não é tudo responsabilidade de glenohumeral. Pelo contrário, ele é uma parte, eu dependo muito do movimento que a escápula faz para eu ter uma abdução de 180 graus. Olha que interessante. A grosso modo, eu posso dividir o movimento de abdução de 0 até 180, e que de 0 a 60 é basicamente responsabilidade da escápula torácica. Desculpa, da glenohumeral. De 60 a 120, eu tenho o auxílio da escápula torácica. E de 120 a 180, eu tenho as duas trabalhando, essa mais essa, e para alguns indivíduos eu tenho até a inclinação do tronco, porque se você olhar a sua coluna vertebral, inclina para o lado contrário. Olha o que eu vou dizer. Se você tem uma limitação da articulação escápulo-torácica, por algum motivo você tem ela rígida, a abdução do ombro, ainda que a articulação glenohumeral esteja saudável, você vai ter uma abdução limitada. Por quê? Porque a abdução não é só responsabilidade de glenohumeral. Se a escápula não trabalhar junto, eu não atinjo os 180 graus. O contrário é verdadeiro. Se eu tenho uma escápula torácica ok, mas eu tenho uma glenohumeral que está afetada, que é o ombro propriamente dito, eu vou ter muito movimento de escápula torácica, mas quando chegar na parte que depende, isso se mistura, da glenohumeral, eu também não vou atingir o total da abdução. Resumindo, eu só tenho 180 graus de abdução, esse movimento gigante de 180 graus de abdução, uma amplitude muito grande, porque há uma combinação de toda a cintura escapular. Glenohumeral, escápula torácica
das outras articulações em menor grau, né? Acromioclavicular e externoclavicular, e também dessa movimentação compensatória da própria coluna vertebral. Isso é super importante. Os adutores, né? Então, quem faz o retorno, todo mundo, se alguém já viu isso na academia, o sujeito segura lá e traz para próximo do quadril, aduzindo os ombros, você usa para isso o peitoral maior, o redondo maior, o romboide e o grande dorsal. Né? Pensando ali naqueles movimentos de musculação, dá para entender como esses caras trabalham para aduzir, para aproximar o úmero do corpo. E quem faz a abdução? Os motores primários da abdução. O supra, acabei de falar, falei dele lá quando a gente falou de manguito rotador, eu disse, olha, o manguito, logo no começo, o supra, ele é um abdutor, depois ele vira um rotador lateral. Mas ele começa trabalhando como um abdutor. Então, professor, ele muda de função? Muda. A gente abriu a aula falando que eles podem, de acordo com o ângulo do ombro, lembra disso? Mudar. O supra começa a trabalhar até 50, 60 graus, um pouco menos, né? Até uns 30, 40 graus, como um abdutor, e depois ele passa a ter a função de rotador lateral do úmero. Isso é muito interessante. Então, supra, o deltoide, fibras médias, isso parece muito claro para todo mundo, né? Que deltoide faz abdução de ombro, auxiliado pelo trapézio, fibra superior e serrátil anterior. Então, eu, no eixo vertical, tenho os movimentos de flexão e extensão horizontal, e aí faltou falar das rotações. Em posição anatômica, eu tenho aí uma rotação lateral, acho que é até melhor usar lateral e não externa, tá? De aproximadamente 80 a 90, isso em média para um adulto jovem saudável. E tenho em média 100 graus, 90 a 100 graus, alguns autores falam até em 110, em média 90 a 100 graus de rotação medial do ombro. Olhando de cima, é mais ou menos isso aqui, ó. Então eu tenho, saindo do zero, que é aqui, eu tenho mais ou menos 80 graus de rotação externa, ou lateral é um termo melhor. Ah, professor, eu chego a 90. Tudo bem, eu chego a 100 graus. Lembra que esse 80 é uma média, tá? E o retorno é considerado a rotação medial, então de 80 a 0. E alguns indivíduos podem passar, né? Então se adiciona em 80, 90, para fazer essa rotação medial além da posição anatômica aqui de 0 grau. Se você considerar que se você fizer um pouquinho de extensão de ombro, você consegue fazer rotação, muita rotação medial, e colocar o dorso da mão lá nas costas, e aí você atinge o que a gente falou agora há pouco de 95 graus. É como se ela começasse daqui, ó, de 0, e atingisse 95 graus. Claro que não é passando dentro do corpo, é usando um pouquinho de extensão, eu estou fazendo em mim mesmo aqui, e levando as mãos lá atrás do tronco. Deu para entender aí? Quem faz rotação lateral? Agora a gente já sabe. A galera do manguito rotador. Né? Por isso eles são manguito rotadores. Produzem, portanto, rotação. Esses caras aqui, rotação lateral, o infra, o redondo menor, e o supra, em determinado ângulo, lembra? Ele começa como um abdutor, depois ele vira rotador lateral, mas como motor primário, infra e redondo menor, e depois recebe a ajuda do supra. E um rotador medial, o subescapular, que é do manguito, mas recebe a ajuda do grande dorsal, do redondo maior e do peitoral maior. Se vocês colocarem a mão aqui no peitoral maior e fizerem uma rotação medial do ombro, vão perceber que o peitoral maior ajuda a trazer, girar medialmente a cabeça do úmero. André, eu vou pedir para você, se estiver me ouvindo, mandar aí para o pessoal o link da nossa presença. Certo, eu vou mandar aqui no chat. Por favor, que aí a gente já está indo para o finalzinho da aula e eu vou abrir para perguntas.
E a adução e abdução horizontal, que eu acabei de falar que quando a gente vai falar de adução e abdução, mas isso trata-se no plano transverso, aí eu preciso, obrigatoriamente, eu preciso escrever adução horizontal e abdução horizontal. Porque agora é uma adução e abdução do ombro, mas no plano transverso e não mais no plano coronal. Tá? Nesse caso, quanto que a gente tem? Lembra que também é um movimento combinado isso aqui. Eu tenho aproximadamente, se eu considerar o zero aqui, né? Alguns consideram esse zero, alguns consideram esse zero. Então eu tenho aproximadamente 50 graus de abdução saindo daqui desse zero, ou 140 se eu sair daqui, aí depende do autor, e de abdução saindo desse zero, eu tenho aproximadamente 120 que eu quero dizer isso aqui, ó, saindo desse zero até mais ou menos aqui, tá? E se eu sair desse zero, eu tenho aproximadamente 30 graus, que é o que a imagem aqui está mostrando. Aí depende qual é a sua referência. A minha referência é aqui, ó, então eu tenho aproximadamente 120 de abdução horizontal. Se o meu ponto zero é esse aqui, essa linha, aí eu tenho aproximadamente 30 graus, mais ou menos aqui, né? Como está essa imagem, de abdução horizontal. Por quê? Porque está falando de abdução no plano transverso do ombro. Acho que esse era o meu último slide. É isso mesmo. Eu vou parar aqui e vou abrir para perguntas, tá? Vocês podem conversar aí entre si com o André. Eu vou pedir 1 minuto só para eu encher minha garrafinha de água. Vou deixar aberto aqui o vídeo. 1 minuto eu já retorno. Gente, esse link que eu enviei aqui no chat é da frequência. Quem estiver assistindo a aula pelo celular, eu aconselho acessar o link após a aula, para não correr o risco de cair a conexão. Então, assim que finalizar a aula, eu vou pedir para o professor para que a gente aguarde aí uns 15 a 20 minutos para que todo mundo acesse o link, coloque as informações lá que servirão como frequência, e após esse tempo, ele vai ser fechado. Então, é importante que todo mundo acesse. Para facilitar, podem enviar também no grupo da turma, né? Então, caso alguém tenha alguma dificuldade e não consiga acessar, só falar aqui que a gente dá um jeito. Já pode preencher a frequência lá? Pode sim. Voltei, gente. Dúvidas, perguntas? Não? Tudo certo? Quem mais está aí na sala? Uns 37, 35, né? Contando comigo e com o André.
Eu vou pedir para vocês todos que respondam lá no link. A gente já conversou sobre isso no primeiro dia, né? Meu conceito sobre esse negócio de chamada, que eu não acho isso importante para universitários. Eu acho que o mais importante é vocês quererem participar para poder aprender, para poder trabalhar no futuro melhor, para entender, enfim. E isso é o interesse, né? Tipo o Muricy Ramalho respondendo que precisava estimular jogador profissional a jogar bola quando ele era treinador de São Paulo. Ele respondeu assim, não precisa estimular ninguém não. Se o cara está jogando um time desse aqui e não está estimulado, vai para casa. Então, estimular o aluno a responder chamada, eu sinceramente acho uma bobagem. A prova de que vocês estão interessados é que está todo mundo aqui, né? Um ou outro está ali se espreguiçando, mas é por causa da posição, sentado, é chato mesmo, eu sei. Mas a gente vai tentar fazer isso da melhor maneira possível, já conversamos sobre isso, tá? Mas à medida do possível, entrem lá, o André mandou, e eu acho que como a gente tem, vocês mais do que eu, facilidade para essas questões digitais, só para constar, e isso eu vou adiantar, só vai acontecer nos encontros presenciais, tá? Não vai ter essa presença para as outras aulas, até porque você assiste a hora que você quiser, vai estar disponível lá para reassistir quantas vezes for necessário. Tudo bem? Professor, pode falar, André. A gente pode deixar o link aí disponível por mais 15 minutos após o término da aula? Seu microfone, professor. São 17h45, tá? A gente vai finalizar aqui a aula gravada. Se alguém não tiver perguntas, eu estou à disposição, não só para perguntas de hoje, perguntas de outras aulas, se for o caso, tá? E aí a gente vai ter o link mais 15. Travou, professor. Estou à disposição para quem quiser tirar dúvidas agora, dessa ou das aulas que vocês já assistiram. Professor, travou aqui na parte que você está falando do link. Que ele vai ficar disponível 15 minutos após a gente terminar aqui, e que eu estou à disposição para quem quiser tirar dúvidas dessa aula ou das aulas passadas. Eu vou só acender a luz aqui, só um minuto. Dúvida, gente, eu não consigo ver todos, mas quem eu estou vendo aqui tá mais ou menos, deu para entender aí, né? Vinícius está com um travesseiro adaptado aí, bacana. Fundo de tela do Richard também. Vou comprar um banner igual a esse, eu gostei desse fundo, Richard. É só um banner, né? Mas o melhor de todos... É interativo esse fundo. É interativo? De verdade. Pô, então me humilhou, cara. Eu não tenho isso. O meu tá lá no outro escritório que tá... Mas o melhor de todos, sem dúvida, é do Cauã, que tem uma churrasqueira para humilhar. É isso que eu estou falando, né? Deixa eu parar a apresentação. Não, já parei a apresentação. Gente, estou à disposição de vocês. André, você quer complementar alguma coisa? Não, professor, só depois a gente acertar, pedir para que a representante ou representante de turma entre em contato comigo, vou deixar meu número aqui no link para a gente ver um dia e um horário específico para estar aí ajudando a esclarecer as dúvidas que vierem. Tá legal. Último lembrete, eu mandei, essa aula já estava disponível no SIGA. A partir de amanhã eu coloco todas as novas aulas que são de cotovelo, punho e mão e coluna, já vão para o SIGA, para vocês poderem acompanhar junto comigo. É exatamente a mesma aula que eu faço aqui na aula gravada.
E amanhã, de manhã, essa aula gravada de hoje, que a gente fez aqui, não sei, quase 2 horas de gravação. Eu devia ter quebrado, né, para ficar mais fácil de subir para o YouTube, mas não tem problema. Travou, professor. Tá travando. É a minha internet. Voltamos? Não? Sim. Sim. A minha internet oscila igual a de todo mundo, ninguém está surpreso com isso. Eu finalizo aqui dizendo que vou estar à disposição e que a aula gravada já vai estar a partir de amanhã lá na plataforma do YouTube para quem quiser assistir ou reassistir, se for o caso. O telefone do André está aí no chat. Cauã, faz esse favor para a gente incluir o André lá. Tá bom? Gente, boa tarde para todos. Estou à disposição para quem tiver dúvidas lá no Cigarro ou no Classroom. E, professor, Boa noite. esse outro aplicativo, como é que a gente faz para participar? Eu nunca usei. Você está falando do Classroom? Sim. Olha, normalmente eu estou enviando e eu já recebi mensagens de vocês, de alguns de vocês, dizendo, ok, professor, obrigado e tudo. Então, alguém, por favor, me ajuda aí. Como é que vocês responderam? É tipo um e-mail mesmo? Mas o senhor mandou para o e-mail? É sempre por e-mail, Eu não recebi. Não está chegando para você? Para mim, não. Também para mim. Não? Dá uma olhada se não está caindo na caixa de spam, na lixeira. À medida eu nunca recebi e-mail. Não caiu mesmo. Não está recebendo? Mas Eu não já estou recebendo. Quem está Consegui- recebendo do Classroom aí os avisos de aula, o link? Eu tô recebendo. Eu tô recebendo também. Aconteceu, Eu tô recebendo normal. professor Eulino. Também Sim, tô. tá recebendo. Lá no Classroom, eu entrei agora de tarde só, então. Mas eu acho que lá tem a notificação, só que, tipo, tava só no e-mail. O convite para entrar lá foi pelo e-mail. Eu tô recebendo normal também.